Abre a Bíblia em Juízes, capítulo 13. Depois que o povo saiu do Egito, entrou na terra prometida, a forma de governo que Deus usava sobre o povo era através de juízes. Os juízes não eram apenas magistrados, eles julgavam e governavam o povo. Eles eram líderes espirituais e eram líderes seculares também, porque não havia diferença entre o secular e o espiritual. Todo aquele que estava na direção do povo de Deus tinha uma unção especial de Deus para fazer algo especial no meio do povo. E este capítulo fala de um juiz, fala de Sansão. Começa assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Diga comigo, igreja, 40 anos. Pois é, muito tempo, muito tempo. O povo há 40 anos estava sofrendo porque o inimigo era vitorioso. E o inimigo aqui eram os filisteus. Os inimigos, eles são diferentes, são diversos em toda a palavra de Deus. Mas os filisteus, eles representavam um protótipo de um exército satânico que se levantava e afrontava o povo de Deus em várias circunstâncias. E os filisteus, você conhece, tem até a história do Golias, um gigante filisteu. E os filisteus levam a Arca da Aliança quando vencem Saul e o exército. E os filisteus, e volta e meia você vê o povo de Deus enfrentando filisteus. E aqui diz que os filisteus estavam há 40 anos prevalecendo. Por que o povo de Israel fez o que era mal perante o Senhor? Há uma equação matemática no mundo espiritual. Você foi gerado no coração de Deus para o louvor da glória de Deus, para ser abençoado. Deus é bom em todo tempo. Na sua essência, Ele é bom. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele nos abençoou nas regiões celestiais. Diz também que em Cristo Jesus fomos predestinados para sermos filhos. Não há no coração de Deus nenhum projeto de maldade. A Bíblia é muito clara quando diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem dele. Dele só procede o bem. Mas o mal, às vezes, é autorizado por ele, porque ele é justo. Lembra que eu falei para você na aula passada? A lei que ele faz é uma lei que ele cumpre o tempo todo. Deus é justo até com o diabo. Quando ele estabelece um preceito, não é um preceito para apenas os seus filhos. Um juiz seria de todo injusto se ele tivesse uma lei para ele cumprir e outra lei para os outros cumprirem. Então, quando o povo de Deus afrontava a lei de Deus, o Senhor autorizava a ação do inimigo. E aqui diz que por 40 anos, este povo chamado filisteu ganhava sobre o povo de Deus. 40 anos de guerra, queridos, é muito tempo. 40 anos de guerra, de batalha, significa viuvez, significa orfandade, significa saque dos bens, porque numa guerra, quem ganha leva os despojos. E os filisteus atacavam as searas, as colheitas. Os filisteus atacavam os celeiros. Os filisteus atacavam os jovens. 40 anos o povo fazendo o que era mal, 40 anos sendo derrotado. E aí o versículo 2 diz assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, ou nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Vem um anjo, a esposa de Manoá, que era estéril, e diz: mulher, você vai conceber
vai gerar um filho, e este filho virá para ser um libertador. 40 anos o povo sendo assolado. Agora, uma boa notícia. Deus manda um anjo falar com uma mulher estéril. Você vai engravidar, mulher. Você se lembra que eu disse aqui, repito, o homem não faz filhos. O homem recebe filhos da parte de Deus. Homem nenhum, mulher nenhuma gera filhos. Você não chega e diz assim, hoje nós vamos deitar e vamos conceber uma criança. Você não sabe fazer isto. Você sabe fazer sexo. E depois Deus usa uma célula que é liberada no ato sexual com outra célula que está dentro da mulher. E aí junta essas duas células para estabelecer quais cromossomas ele utilizará para fazer o invólucro do ser que ele quer enviar para a terra. Uma vez Deus disse para o profeta Jeremias, antes que eu te formasse e te colocasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Davi diz assim, Senhor, o Senhor ainda estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe e já sabia todos os dias da minha vida. O homem não faz filhos, o homem recebe filhos da parte de Deus. E a maior prova que o homem não faz filhos são as estéreis da Bíblia, que Deus fala, agora você vai engravidar, eu vou mandar um filho. Raquel chorava, dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos. Sara queria engravidar, não engravidava, tentou dar um jeitinho com Agar. Maior bobagem que ela foi fazer. Porque um dia Deus deu uma promessa para ela de lhe enviar filhos, para fazer uma geração bendita, uma herança bendita, um povo bendito. E Abraão e Sara não entenderam muito bem o recado de Deus. Abraão achou que a semente era dele só. Mas Deus estava falando da aliança do casamento. Porque as promessas de bênçãos de Deus para as gerações é através da aliança do casamento. Um dia, anjos vieram visitar Abraão, já tinha Abraão se deitado com Agar e já tinha nascido Ismael. E os anjos perguntam, cadê a sua mulher, Abraão? E aí Deus fala, agora sim, você vai ter um filho com a sua mulher, o filho da herança. E nasce Isaque. E Isaque tinha 12 anos. E Deus pede um sacrifício para provar a obediência de Abraão. E Abraão cumpre o pedido de Deus. E lá no Monte Moriá, na hora do sacrifício, ele escuta uma voz, basta! Não me negaste o teu filho, o teu único filho. Como único? Ismael tinha 25 anos. Como era o único filho? Era o único filho da aliança. Deus foi misericordioso com Agar. Foi misericordioso com Ismael. A outra e o filho que não era da aliança viveram pela misericórdia. Mas as bênçãos prometidas, as bênçãos que até hoje se manifestam no povo de Deus, vieram pela aliança do casamento de Abraão e de Sara. E Deus chama esta mulher e diz para ela, você vai conceber, vai dar à luz um filho. A maior prova que o homem não sabe fazer filhos é que o homem não sabe fazer espírito e nem sabe fazer alma. Eu disse a você o dia que eu estive aqui, que o que você está vendo aqui, bonitinha, não sou eu. Isso aqui é minha casca. É o meu pacote, é o meu invólucro. Eu sou um espírito que está aqui dentro e que tem a eternidade no coração. Eu vim de Deus, voltarei para Deus e viverei com Ele pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos, num novo corpo, numa nova casca, numa nova embalagem. Eu estou dizendo para você que os filhos que nós recebemos são herança do Senhor mesmo. São um galardão mesmo do Senhor. O fruto do ventre é um galardão, é um presente. Deus poderia enviar para qualquer outra pessoa, mas chama essa mulher e fala,
na sua barriga que eu vou mandar o libertador. Deus poderia mandar o seu bebê para qualquer outra barriga, mas Ele manda para a sua barriga. E nem a casca você não escolhe, nem o pacote, nem a embalagem. Você acha que o meu pai olhou para minha mãe e falou: Joana, vamos deitar hoje, vamos namorar e vamos fazer uma menina. E esta menina vai ter 1,53 m, vai ter o cabelo crespo, o pé pequeno, vai ser baixinha, assim, 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 e vai nascer no dia 2 de fevereiro de 1948. Você acha que eles sabiam disso? Não, eles namoraram. Um mês depois, minha mãe botou a mão na barriga e disse: estou grávida. Enquanto ela estava gestando, ela não sabia o que estava sendo feito a cada dia. Não sabia qual seria a cor do olho, o tamanho do dedo mindinho, o tamanho do dente, quantos pelinhos teria nos cílios. Ela não fez nada, Deus fez tudo, entende? E eram 200 bilhões de espermatozoides que foram soltos numa ejaculação para juntar com um óvulo e gerar o cromossomo. Se fosse o número 1852 e não o que eu fui gerada como pacote, talvez fosse um menino e não a Tânia. Entende que você não escolhe nada, nem o que vai ser, nem como vai ser. Nada, absolutamente nada você consegue escolher. Você ganha um presente do céu. E o anjo fala para ela: você vai conceber, vai dar à luz um filho e ele vai libertar Israel do poder dos filisteus. Tudodebom.com.br. Imagina, essa mulher sabia o que era um libertador. Essa mulher escutou as histórias de Moisés. Essa mulher escutou as histórias de Josué. Meu Deus, virá um libertador da minha barriga. Agora o anjo dá um recado para ela: não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda. Porque esse menino vai ser nazireu. Ele vai ser consagrado a Deus desde o nascimento. Nem beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda. Ela corre e vai falar para o marido dela. Versículo 6. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém me disse: eis que tu conceberás, darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Ah, tem uma informação adicional aqui. Diga: até o dia da sua morte. Desde o ventre até o dia da sua morte. Desde o ventre até a morte. Pois é. Então, o recado era este: virá um libertador, não vai ser um homem qualquer. Ele virá para ser nazireu, consagrado. Agora, vocês dois que vão dar a casca, o pacote, o invólucro, a única parte que lhes cabe é a saúde dessa casca. Então, vocês não bebam vinho, nem bebida forte, nem comam porcaria. Existe uma discussão interminável no meio do povo de Deus. Se crente pode beber, se não pode beber, se pode beber, se não pode beber. Existem pessoas que gastam seminários para defender a bebida no meio do povo de Deus. Dizendo, por exemplo, que o vinho que Jesus serviu nas bodas de Caná da Galileia era vinho alcoólico. Queridos, quando você tem um coração disposto a entender a palavra de Deus, pouca coisa basta para você. Eu vou lhe dar algumas poucas coisas. Jesus tinha um caráter íntegro. Enquanto homem, mas filho de Deus na terra, tudo o que ele fez foi debaixo de uma integridade exemplar. Um caráter exemplar. Você acha que um homem como Jesus, chegando numa festa, fim de festa, onde todo mundo já bebeu todas, já está todo mundo bêbado e alguns trêbados, você acha que ele ia embebedar mais aquele povo? Isso combina com o caráter de Jesus? Aquele período era período da Páscoa. Nem o pão
tinha fermentação no meio do judeu. Quando você vê bebida na Bíblia, alcoólica, você vê desgraça junto. Hoje de manhã falamos que Noé era justo no capítulo 6, e no capítulo 9, ele era um bêbado e a maldição entra na terra por causa da bebedeira dele. Todas as vezes que alguém se embriaga na Bíblia, você vai ver desgraça associada. E está escrito no Velho Testamento que ao sacerdote era proibido beber, porque ele se chegava no Santo dos Santos, na presença de Deus. Ele era proibido beber. Agora, você não se achega no Santo dos Santos. Você é o Santo dos Santos. Você é o templo do Espírito. O Espírito de Deus entra no teu coração, habita em você. Agora, eu quero te dar uma notícia. Como juíza, eu implantei um plano de segurança. E eu fui estudar os fatores determinantes do álcool. Eu acho que falei isso aqui, mas vou repetir. E eu descobri que o álcool é um ingrediente, fator determinante para a maioria dos crimes, porque eu fui fazer a mancha criminal, o mapa criminal, o diagnóstico criminal de uma cidade para implantar um plano de segurança. Sabe o que eu descobri? 95% dos estupros tem ingrediente álcool. 80% dos acidentes nas rodovias com morte tem como ingrediente o álcool. 80% da violência doméstica com mulheres sendo machucadas, maltratadas, espancadas, tem como ingrediente o álcool. 95% das brigas, das rixas nas ruas, termina muitas delas com morte, tem como ingrediente o álcool. Aí eu pergunto a você, a Bíblia diz que da mesma fonte não pode ser água limpa e água suja. Diz que da mesma fonte não pode ser água doce e água amarga. Do mesmo tonel que foi feito a bebida que aquele homem bebeu até ficar embriagado e estuprou uma criança de 3 anos de idade, sai aquela quantidade que o crente bebe socialmente e diz, não tem problema, eu estou bebendo socialmente. Do mesmo tonel que saiu aquela cerveja que alguém encheu a cara no fim da semana e pegou a rodovia com seu carro, bateu no outro carro, matou a sua família e matou a outra família, sai aquela geladinha que o crente bebe num dia de calor e diz, tudo bem, eu tenho limites para beber. Do mesmo tonel que saiu a quantidade que bebeu aquele homem que chegou em casa e esfaqueou a sua esposa, sai o que aquele crente bebe nas festas de casamento. E eu pergunto a você, será que você pode beber? O anjo falou para ela, não beba vinho, nem bebida forte, e nem coma porcaria, nem coma coisa imunda, porque o que vocês vão dar vai ser determinante para o que Deus vai fazer, porque ele vai ser nazireu, ele vai ser consagrado. E como um consagrado não pode ser contaminado pelo álcool. Deus tinha um projeto de enviar o Espírito para aquele menino e fazer dele um libertador. Um libertador. Para livrar Israel do poder dos filisteus. Livrar o povo do ataque das trevas, do saque das trevas, da afronta das trevas. Então, não beba, porque esse corpo precisa ser saudável e perfeito, para que o Espírito que vai entrar nele encontre saúde para arrebentar com o inferno. O recado de Deus era assim, olha, eu preciso de um consagrado, o resto é comigo. Eu preciso de um consagrado saudável, que não tenha vícios. E eu vou mandar o meu Espírito para esse consagrado. E vou acabar com a festa no território do inimigo. E a mulher dá o recado para o marido, e o marido orou ao Senhor. Versículo 8. Então, Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Claro que Manoá precisava
que o anjo voltasse para dizer como que tinha que criar esse menino. Porque 40 anos vivendo fora da presença de Deus, ninguém mais sabe como criar filhos à moda de Deus. 40 anos fazendo tudo que é besteira, tudo que dá na telha, tudo que quer fazer. 40 anos em desobediência, já passaram 2 gerações de crianças sem ouvir a palavra de Deus. E Manoá fala, agora eu preciso saber o que eu tenho que ensinar a esse menino. A palavra diz, ensine o menino no caminho, vá junto com ele. Não adianta pai e mãe querer ensinar preceitos bíblicos para as crianças e não viverem testemunho de vida cristã. Não adianta você querer que o filho seja criado nos caminhos do Senhor se você não está nos caminhos do Senhor, porque você tem que ensinar o menino no caminho. Ele tem que olhar para você e ver um livro de vida, que ele vai ler todo dia dentro de casa. E aí o homem não sabia o que ensinar, e o Deus ouviu a voz de Manoá. Versículo 9, Deus ouviu a voz de Manoá, o anjo de Deus veio outra vez. A mulher, quando ela se achava sentada no campo, mas não estava com ela Manoá, ela correu, chamou Manoá, versículo 10, versículo 11, Manoá correu, foi lá conversar, e o anjo era o próprio Senhor, porque ele pergunta, és tu que falaste a esta mulher? Respondeu-lhe o anjo, eu sou. E nós sabemos quem é o eu sou. Então disse Manoá, quando se cumprires as tuas palavras, qual será o modo de viver e o serviço do menino? Diga comigo, igreja, modo de viver e o serviço. De novo, diga modo de viver e o serviço. Pois é, não tem consagração sem modo de viver e sem serviço. Não existe consagração sem ter um modo de viver separado, diferente. Santo é separado. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma desse mundo, é o que Deus diz. Eu imagino um tijolo, você dando a forma para ele dentro do espaço e jogando barro ali dentro. Tem um modo de viver, um modo de vestir, um modo de cuidar do corpo, um modo de se apresentar. Outro dia, meu marido estava ministrando uma pessoa e ele parou a ministração quando chegou num ponto em que a pessoa questionou a unção que ele queria fazer sobre a tatuagem. E é lógico que ele tinha que parar, porque não tem que prosseguir se não há entendimento de que aquilo é desagradável a Deus. Mas se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu não posso nem riscar o meu corpo sem perguntar a Deus se Ele quer. Vamos pintar esse templo, cada um fazer a careta que quiser aqui. O que você acha que fica agradável? Nós temos que ser diferentes do mundo. Quando não conhecíamos a palavra, nós nos comportávamos como qualquer um. Mas quando conhecemos, o nosso proceder tem que ser bíblico. Bíblico. E tem que ter um serviço. Tem um modo de viver e tem um serviço. Não tem consagração sem serviço, queridos. Você não pode ficar tão santo, tão santo, tão santo, que você só adora, 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 e tem êxtases, e tem arrebatamento, e não produz frutos no reino de Deus. Você tem que produzir frutos. A Bíblia diz que aquele que está no Pai, que está na videira, o Pai limpa para que produza frutos. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, meu pai limpa. Nós estamos sendo limpos aqui nessa escola. Para quê? Para produzir frutos. Excelentes frutos para o nosso Pai. Não existe consagração sem modo de viver e sem serviço. E aí o anjo conversou com ele, ensinou, ele ficou feliz da vida, e a mulher também, e resolveram fazer uma oferenda para Deus. E fizeram um altar, apresentaram um holocausto, e veio fogo do céu e consumiu o holocausto, e o anjo subiu no fogo do altar. Versículo
19. Tomou, pois, Manoá um cabrito, uma oferta de manjares, o apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, e vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então, só naquele minuto, Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Só ali caiu a ficha do cara. Quantas vezes você recebe visitas de mensageiros de Deus, profetas, pessoas que são trazidas para falar algo para você, da parte de Deus, e você não leva aquilo em consideração. Você acha que é mais uma experiência espiritual. Assim aconteceu com Manoá. Quando o anjo foi, ele disse, poxa, o negócio é sério mesmo. E aí disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Caiu a ficha dele, era o próprio Deus. Nós vimos a Deus e vamos morrer. Era o eu sou, era o maravilhoso conselheiro, era o próprio Jesus que veio. Só que Manoá profere uma palavra sem lógica. Tinha lógica na morte de Manoá? Não. Nós vimos a Deus, ele veio, deu um recado, falou que nós vamos ter um filho e vai nos matar. Você acha que tem lógica nisso? A mulher de Manoá, mais tranquila do que ele, porém sua mulher lhe disse, se o Senhor quiser nos matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto, a oferta de manjares, nem nos teria mostrado essas coisas, nem nos teria revelado tais coisas. Ou seja, Manoá, larga a mão de ser bobo, nós vamos ter um filho. É só faltou dizer isso. Nós vamos ter um filho, nós não vamos morrer. E ela concebeu. Versículo 24. Depois, deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo de Mané-Dan entre Zorá e Estaol. Queridos, o Espírito de Deus tem milhares e milhares e milhares de maneiras de agir na terra. Nós achamos que ele só age quando a gente tem chilique, estrimilique, sapituca e manifestação de treme-treme. Não. Quando você lê a Bíblia com olhos de ver, você vai ver o Espírito de Deus vindo sobre um homem para dar dom de artesanato para ele. Você acredita nisso? Para fazer o templo. O Espírito veio para dar dom de artesanato. Não teve nenhum treme-treme naquela hora. Aqui, em Sansão, o Espírito veio para enchê-lo de força sobrenatural, força, dínamos do céu. Por isso precisava ser um corpo saudável. Por isso precisava ser um corpo perfeito, sem contaminação de porcaria de álcool nenhuma. Porque Deus tinha um plano de, em um único homem, colocar a força de um exército. Em um único homem, colocar a força do céu para abater os inimigos. E a ser um libertador solo, carreira solo. O exército iria descansar em paz. 40 anos de viuvez, 40 anos de choro, 40 anos de colheitas frustradas. Agora Deus levanta Sansão, um líder espiritual, um libertador cheio do Espírito, com a força do céu, arrasa o território do inimigo. Para Deus arrombar o inferno, ele só precisa de um consagrado, mais nada. Ele só precisa de um consagrado. Porque o Espírito é ele que manda. Sansão é o orgulho de Israel. Quando você começa a acompanhar a história, é muito doida essa história. Sansão sozinho abre a boca de um leão. A queixada de um leão. Sansão sozinho só, ele mata 30 filisteus. 30 homens de uma vez só, 30. Sansão sozinho, com uma queixadinha, um pedaço de osso na mão, ele mata 1000. Sansão sozinho pega
300 raposas. Para pegar 300 raposas sozinho já é uma arte difícil. Ele pega 300 raposas, amarra de pares, 2 a 2. Coloca uma tocha no rabo de cada par. 2 raposas, uma tocha de fogo amarrada no rabo. E solta as raposas na seara dos filisteus. E uma raposa amarrada na outra começa a rodar em círculo, porque uma quer escapar da outra. E o fogo está no meio do rabo das duas. E elas começam a andar em círculos. Sabe aonde? Nos campos, aonde tem as plantações dos filisteus. E começa a incendiar tudo. Sansão sozinho destrói a economia dos filisteus. Sansão era nazireu. Separado, nazireu é separado. Consagrado. O símbolo do nazireado era um cabelão comprido, trança, não corte o cabelo. Isto vai ser um símbolo do nazireado. O que é um símbolo? É um sinal que indica alguma coisa espiritual. Isto aqui é uma aliança, é um símbolo. É uma aliança de casamento. Aqui está escrito em hebraico, Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Que quer dizer, eu sou do meu amado é meu. Chique, né? Então, mas isso aqui não é o meu casamento. Isso aqui é um símbolo do meu casamento. Isso aqui é para você olhar na minha mão e ver que há uma aliança de vida entre eu e meu marido. Há uma aliança que nós fizemos há 44 anos atrás. De não desistirmos um do outro. De criarmos os nossos filhos. De ficarmos juntos na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Até que a morte nos separasse. E a aliança do casamento, que é espiritual,